Atenção, emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão para a Formação de Rede. Boa noite, amigos da RCT TV, canal 23 da TVN. Boa noite a você também que nos acompanha via internet pelo www.rederct.com.br. Nessa quinta-feira, iniciando o esporte na TV, falando muito de futebol local, Canoas, Estância Velha e também, é claro, da dupla Grenal, Libertadores da América, o Grêmio que jogou ontem, falando da rodada de hoje também. E para comentar todos esses assuntos aqui junto comigo, está meu colega e amigo Sidney de Jesus. Muito obrigado pela presença, Sid. Boa noite. Boa noite, Moreno. É um prazer estar aqui novamente e vamos aí comentar o futebol canoense e a dupla Grenal. Com certeza, Sidney. Começando então, como o Sid falou, pelo futebol canoense. Ontem à tarde, o Canoas realizou seu primeiro jogo-treino após a parada do primeiro turno da divisão de acesso. E no complexo esportivo da Ubra, a equipe treinada pelo Marcelo Estigarribia, que colocou em campo uma equipe mista, acabou vencendo por 2-1. Os gols do Michel e do Elton. O Canoas, que teve também confirmado ontem a saída do Felipe, que era o centroavante titular, foi para o Guarani de Venâncio Aires. Sidney de Jesus, Canoas se preparando aí, um pouco mal fisicamente ainda, pelo que eu observei ontem. Mas tu acha que essas 4 semanas de treinamentos que o Canoas teve e vai ter ainda mais uma semana, antes do reinício da divisão de acesso, serão suficientes para o clube se reorganizar e entrar bem no segundo turno? Com certeza, eu acho que vai ser fundamental esse período de treinamentos para o Canoas se estruturar melhor, taticamente, tecnicamente, fisicamente e entrar. Vai zerar tudo agora no retorno, e entrar com força total. O que eu notei ontem é que o Marcelo Estigarribia utilizou, dos 18 jogadores que ele utilizou, muito poucos estavam desde o início da competição com o Cedenir Machado. Isso aí é reflexo da reformulação que ele acabou fazendo no elenco, trouxe mais de 10 jogadores junto com ele, dá confiança dele, e a gente aí tem esperança de que o Canoas realmente faça um segundo turno muito melhor do que o primeiro, onde não conquistou sequer um pontinho na divisão de acesso. Competição que terá a primeira partida da final do primeiro turno acontecendo neste domingo. O Brasil de Farroupilha vai receber nas Castanheiras a equipe do... Me ajuda agora, Sidney de Jesus. O Ipiranga. Exatamente, o Ipiranga de Erechim, aquele branco que dá no apresentador de vez em quando. Mas para essa partida aí do Brasil e do Ipiranga, não a partida, mas o confronto, tu acredita que o Ipiranga, por jogar a segunda em casa, leva vantagem contra o Brasil? O Ipiranga tem na Casa Mata um grande treinador que é o Leocir, Ele tem um bom time. Não é à toa que ganhou do Índio Santa Maria, na última partida. Exatamente. E jogar nas Castanheiras é sempre difícil. Mas eu acho que o Ipiranga leva vantagem que o jogo de volta no Colosso da Lagoa. E tem uma equipe preparada já há 2 anos, Leocir da Lastra, com jogadores da confiança dele. Ipiranga investiu pesado. Acho que junto com o Cerâmica foram as equipes que mais investiram. A equipe de Gravataí não conseguiu passar da primeira fase, mas vem forte para o segundo turno. E as equipes da divisão de acesso têm se reforçado com jogadores que já saíram da Série A do Gauchão. Isso tende a melhorar o nível técnico desse segundo turno, Cid? Com certeza, melhora muito a qualidade do campeonato, com jogadores experientes, jogadores que passaram pela primeira divisão. E não tenha dúvida que vai ser um futebol bem melhor. E o Canoas ontem esteve em 2 frentes representado, Enquanto os profissionais estavam lá na Ubra para o confronto de profissionais, os juniores foram até Lajeado e acabaram derrotados pelo Lajadense por 3-2 na Arena Alviazul. Lembrando que a partida foi uma preliminar, do jogo da Copa do Brasil entre o Lajadense e o Bragantino, que acabou empatado em 0-0. Então vou dar uma repassada aqui rapidinho nos resultados da rodada de ontem, a quinta, do estadual de juniores. O Internacional empatou em casa com o Cruzeiro em 2-2. O Juventude recebeu o Grêmio em confronto de invictos, empatou em 1-1. O São José fez 3-1 no Igrejinha. O Brasil de Pelotas perdeu para o Cerâmica em casa por 1-0. O Veranópolis fez 2-1 no São Luís. O Aimoré empatou com o São Paulo em 1-1. E o Osoriense venceu o Novo Hamburgo por 1-0.
Falando agora de terceira divisão, ou Série B, né, ou segundona, como a federação chama, onde está o Estância Velha. A equipe do Estância ontem acabou derrotada pelo Grêmio Bagé por 1-0 no estádio das Cabriúvas em Encantado. Teve pênalti perdido, 2 bolas na trave e no final da noite de ontem a gente acabou recebendo informação de que o técnico Paulo Cunha havia sido demitido. Que planejamento do Estância Velha, hein, Sidney de Jesus? É verdade, é uma pena isso acontecer, Moreno, porque o treinador não teve continuidade, a gente não sabe o que aconteceu nos bastidores e o Estância Velha vem de 3 resultados, vamos dizer, negativos, né? O primeiro jogo foi um empate, teve problemas de arbitragem, no segundo jogo também teve problemas de arbitragem. Exatamente, no primeiro, só para a gente exemplificar para o nosso telespectador, no primeiro jogo o Estância empatou em 1-1 com o Farroupilha e o gol do Farroupilha estava completamente impedido, a gente pode ver no vídeo depois, o jogador estava sozinho com o goleiro na cobrança de escanteio. E no jogo com o Rio Grande, que tu acompanhaste pelo Diário de Canoas, a bola não entrou, a bola quicou em cima da linha e o bandeirinha acabou marcando o gol. Mas prossiga com o teu raciocínio aí, Cid. Eu estava dizendo, Moreno, que é uma pena isso acontecer, em função de o treinador não ter continuidade, isso pode afetar um pouco o grupo, né? Até chegar um novo treinador. A gente não sabe o que aconteceu nos bastidores, ainda não sabemos, mas vamos torcer para o Estância Velha se recompor, se estruturar, trazer um bom profissional para dirigir o time. O time joga agora domingo contra o São Gabriel, viagem no sábado pela manhã, pela penúltima rodada por Estância, antepenúltima rodada. Depois terá ainda 2 jogos contra o Guarani de Bagé fora de casa e contra o Sapucaense, provavelmente no estádio das Cabriúvas. E o técnico para o jogo de domingo deverá ser o Bruno Simon, que é auxiliar do Paulo Cunha e era o treinador da equipe júnior até o início do ano. O que o Paulo Cunha pode me falar, Sidney, que ele reclamou, né? Primeiro ele reclamou que não teve consideração dos dirigentes, pois o demitiram por telefone. Isso ele demonstrou muita insatisfação, ficou bastante chateado mesmo. Outra questão, que segundo ele culminou com a sua saída, é que os dirigentes estavam tentando impor a escalação de jogadores juniores na equipe, jogadores da equipe sub-20, pois, segundo os dirigentes, estariam mais bem entrosados. Mas o Paulo, com o conhecimento que ele tem de futebol, ele verificou que eles ainda não estavam prontos, não era o momento ainda de utilizar aqueles jogadores. Disse que não tem nada contra os jogadores da equipe júnior, pois eles estavam no banco de reservas, contavam com 5 jogadores do júnior na equipe reserva. Enfim, e ele também falou, Cid, que ele armou uma equipe para não fazer vexame. Ele tinha esse medo pelos 22 dias apenas que ele teve de preparação, ele tinha medo de não fazer vexame. Colocou uma equipe retrancada e que jogava por uma bola. Um contra-ataque, lá o Estância especulava para fazer o gol. Ele citou os erros de arbitragem nessas 2 rodadas e ontem, né, as chances desperdiçadas. O que tu acha? A gente sabe que o técnico do Canoas, do Júnior, também teve problemas com a diretoria em relação à escalação de jogadores. Tu acha que isso... A gente sabe que isso acontece hoje em dia no futebol, né? Mas essa questão aí da imposição de jogadores juniores, se é que foi isso, né? Até porque eu falei que o Sérgio Chemali, que é coordenador técnico de Estância, ele preferiu não se pronunciar hoje sobre o assunto. Disse que vai falar amanhã. Então até é meio injusto a gente ficar criticando algo que a gente não ouviu a oposição, a gente não ouviu os 2 lados. No entanto, o Paulo Cunha falou que foi por isso, que eles queriam jogadores juniores na equipe titular e ele acabou optando por uma equipe mais experiente. Tu acha que ele adotou a tática certa em colocar uma equipe mais fechada, temendo ali que os adversários acabassem tomando proveito dessa situação? Moreno, em primeiro lugar, eu acho que todo treinador tem que ter autonomia para escalar o seu time. O Paulo Cunha já teve passagens pelo interior paulista, treinou até aqui no Rio Grande do Sul também, no Sapucaense. Exatamente. Então ele sabe o que está fazendo, o treinador sabe o que está fazendo. É claro que é muito bom ter numa equipe jovens valores, né? Mas ele chegou, como eu te falei, não teve continuidade de trabalho, ele está conhecendo os atletas e ele acho que iniciou bem, fazendo um time mais defensivo, para não ser um saco de pancada, como tu falaste. Como o Canoas, né, acabou sendo nos jogos iniciais da divisão de acesso. Ele até confidenciou que esse era o medo dele, né? Era chegar e fazer vexame, perder de 5, 6, 8, né? Como foi o caso do Canoas. E eu não tenho dúvida, Moreno, que se ele tivesse continuidade no trabalho, eu acompanhei o último jogo do Estância Velha, com certeza os resultados iam vir. Eu também acho, Cid, acompanhando ali
nenhum resultado fora do comum. Foram 2 derrotas por 1-0 em partidas que poderiam ter tido outro Fora placar. de casa, né, Moreno? Fora de casa. Exatamente. 2 jogos fora de casa em menos de 48 horas, porque jogou sexta e jogou domingo. Exatamente. Em campos terríveis, podemos dizer assim. Com chuva. Com chuva, exatamente. Vento, enfim. Características da terceirona do Rio Grande do Sul, jogo pegado. Enfim, a distância acabou sendo prejudicada pela arbitragem. Sem falar, né? Moreno, desculpe interrompê-lo, sem falar na distância para Encantado também. Hoje até, tu é testemunha, né? Eu estava conversando ali com alguns jogadores. Até não vou citar o nome dos atletas aqui, né? Porque a gente sabe que o pessoal acompanha e, né, a gente não revela a fonte nesses casos. Mas 2 jogadores do Estância reclamando para mim, né? Pô, Moreno, que pena que a gente tem que jogar em Encantado, a gente queria jogar mais perto, que fosse em Porto Alegre, que fosse em Novo Hamburgo, que fosse no máximo, né? Que vocês pudessem acompanhar, porque lá em Encantado, infelizmente, campo ruim, a gente acompanhou pelas fotos, né, do jogo, grama alta, né? Arquibancadas em péssimo estado, enfim, condições muito inferiores em que a gente vê até em campos de várzea aqui de Canoas, né, Cid? Uma pena essa questão aí dos bombeiros, o Estância ter que jogar longe de casa. Tomara, né, Cid, que no segundo turno talvez essa situação se inverta. Eu acredito, Sidney, que até essa inversão de mando de campo com o São Gabriel foi solicitado pela diretoria do clube lá da Fronteira. No entanto, eu acho que o Estância acabou acatando com a esperança de que no segundo turno essa situação se reverta. Mas depois, no segundo bloco, a gente vai falar mais de dupla Grenal. Agora, só repassando os resultados da terceirona, então, né, que a gente não falou ainda aqui. O Palmeirense fez 4-1 no Gaúcho. O Três Passos levou 1-0 do 15 de Campo Bom. O Guarani de Venâncio empatou com o Garibaldi em 0-0. Hoje à tarde tivemos Farroupilha 1, São Gabriel 0. Farroupilha, né, que empatou com o Estância na estreia, está aí liderando a chaveada da terceira divisão. E agora, às 20 horas, começou Guarani de Bagé e Sapucaense. Depois do intervalo, a gente vai falar de Libertadores da América, reinauguração do Beira-Rio, Libertadores da América e muito mais. Até daqui a pouco. Essa é a RCT, Rede Comunidade de Televisão. Um canal com conceito moderno, trazendo o melhor das séries de sucesso em todo o mundo. E notícias da nossa gente, com enfoque sério e imparcial. Telejornalismo regional, com as notícias das cidades de abrangência da RCT. Os seriados que fizeram e fazem sucesso e que conquistaram uma legião de fãs em todo o mundo. Um dos seriados de maior audiência em todo o mundo, Smallville. Eles são divertidos e topam qualquer coisa. 2.5 Men. Ei, tá fazendo o quê? Tentando achar uma conexão plausível entre meus jingles e a Revolução Industrial. Emoção em Família, em 2 séries de grande sucesso. As Aventuras da Família Walton. Você pode ir buscar, eu vou com eles para casa. E o Dia a Dia da Família Ingalls, em um dos seriados mais profundos de todos os tempos. Os Pioneiros. Os Patrulheiros da Califórnia em Grandes Aventuras. Chips. O que aconteceu? Sei lá, num minuto eu estava assim pertinho de botar as mãos em cima dele, aí puf! Eles são um esquadrão de elite e não levam desaforo para casa. Esquadrão Classe A. Don't matter. I'll walk before I fly. Hannibal, look. Os mistérios deste e de outros mundos investigados por 2 agentes do FBI. Arquivo X. Esta não é uma de suas teorias de Arquivo X, é? Ele encontra saída para todas as situações de perigo. MacGyver. Por quê? Bom, acho que eu sempre fui muito supersticioso. Os melhores seriados de todos os tempos estão aqui na RCT. Um canal feito pra você. Aqui você se vê na TV.
voltamos então com o Esporte na TV. Lembrando que o nosso programa, né, tem o apoio da Coca Esportes, assessoria em comunicação, www.coca.com.br. Agora a gente vai falar de Libertadores da América. Ontem à noite, como você sabe, o Grêmio foi até Medellín e venceu o El Nacional por 2-0, com gols de Dudu e Barcos na segunda etapa. Sidney de Jesus, tricolor aí classificado com uma rodada de antecedência no grupo que era tido como todos, como o grupo da morte, né, com razão, com grandes equipes tradicionalíssimas do futebol sul-americano e mundial. O Grêmio demonstrando muita capacidade, muita convicção no trabalho, né? O Grêmio entra ligadíssimo nos jogos da Libertadores e ontem mais uma boa atuação, né? Verdade, Moreno. Tradicionalmente o Grêmio é um clube copeiro, né? A Libertadores é uma competição que o Grêmio gosta muito, né? E tem já por tradição dos seus dirigentes, dos seus jogadores, da sua história, participar bem sempre dessa competição. E ontem não foi diferente. O Grêmio se classificou antecipadamente, com méritos, né? Teve um primeiro tempo um pouco oscilante, mas na segunda etapa o time se estruturou, teve uma grande atuação, diga-se de passagem, o Marcelo Groy, né? Exato. Mas o Grêmio foi bem na segunda etapa, explorou bem os contra-ataques e acabou vencendo. A grande questão, né, que havia antes do jogo começar era se o Grêmio ia se abalar ou não com o resultado do Clássico Grenal do último domingo. A dúvida que todos tinham era, bom, o Grenal foi uma exceção ou o Grêmio vai começar agora uma derrocada, né, vai começar a cair? E felizmente, né, pra gente que acompanha o futebol gaúcho, viu que realmente o Grêmio foi superado e o que também acabou valorizando a vitória do Internacional no Clássico, né, Sidney? Já que a gente se viu que o Grêmio não é tão ruim como o que pareceu no Grenal, que o Inter teve seus méritos em vencer. E não, o Grêmio é o Grêmio da Libertadores, é o Grêmio que está invicto, 3 vitórias, 2 empates, não perdeu nenhum jogo fora de casa, levou só um gol. Isso acabou também valorizando ainda mais e dando mais perspectivas para o próximo Grenal, né? Verdade, Moreno. O Grêmio, os jogadores tinham que dar uma resposta para a torcida, né? Perder um clássico é sempre complicado, né? Mas acho que os dirigentes, a comissão técnica teve uma boa conversa com os atletas entraram focados ontem na Libertadores e venceram. Verdade. A baixa do Grêmio ontem, né, acabou sendo o Luan. O atacante que participou dos 2 gols do Tricolor acabou fraturando a mão. A fratura, né, foi confirmada hoje à tarde. E, segundo o Grêmio, o jogador está fora dos confrontos com o Nacional na próxima quinta-feira, pela última rodada da fase de grupos, e do Grenal do dia 13, domingo, né, no outro domingo, no Beira-Rio. O Grêmio perde muito sem o Luan nesses 2 jogos, Sidney? Perde muito. Ele entrou no lugar do Zé Roberto, na verdade foi o Dudu que entrou no lugar do Zé Roberto. Ele entrou no lugar do Kleber, na verdade. Kleber, e entrou com muita vantagem, ele estava num crescendo. É um jogador técnico, uma grata surpresa, né? Uma grande revelação do Grêmio nesse ano, né? Esse primeiro semestre. E vai fazer falta sim. Quero ver o que o Anderson vai fazer. Eu acredito, né, que o Anderson Moreira, como não tem um jogador parecido com o Luan no banco de reservas, deverá optar pelo Alan Ruiz, sendo um jogador mais clássico, né? Um jogador de ligação, o que também não deixa de ser ruim, né? O Grêmio carece até de um meia, né? O Grêmio joga com muitos volantes que chegam à frente, né? Não podemos ser injustos com o Anderson Moreira, é o esquema que vem dando certo, mas muita gente fala que o Grêmio precisa de um meia articulador. E talvez, né, o Alan Ruiz ali, no Clássico Grenal especialmente, supra essa falta do Luan. Mas tivemos ontem, além do jogo do Grêmio, o jogo do Botafogo com a União Espanhola, o Botafogo perdendo no Maracanã por 1-0, e o Flamengo indo até o Equador e vencendo o Emelec pelo placar de 2-1, gol aos 47 do segundo tempo. Como é que tu vê aí os cariocas na Libertadores da América, Sidney? Pois é, Moreno, curioso isso, né? O Botafogo era um clube que estava em melhores condições, o Flamengo até então, as pessoas não esperavam mais nada do Flamengo, né? Lanterna do grupo até ontem. Exatamente, e as coisas se inverteram. Agora o Flamengo joga contra o Leão, no jogo de volta contra o Maracanã, no outro jogo, com vantagem de um empate. Vai poder empatar para classificar. E o Botafogo vai pegar uma pedreira, que é o São Lourenço, lá na Argentina. Um jogo complicado e as coisas se inverteram, Moreno. O Flamengo estava aí praticamente eliminado, precisava ganhar o jogo ontem, ganhou. Agora tem a vantagem do empate no Maracanã contra o Leão do México. Mas também a gente não pode descartar nada, porque o Flamengo tem fama também de, na Libertadores, acabar entregando no Maracanã, que diga o gordinho Cabanhas, né, Sidney?
verdade, o Cabanhas já fez estrago lá no Maracanã. Verdade, fez 3 gols daquela vez, acabou eliminando o Flamengo, que era defendido pelo goleiro Bruno, que hoje defende o time do Presídio lá em Minas Gerais. Né? Verdade. Também temos hoje, né, os mineiros em campo. 2 jogos complicadíssimos, pelo menos ao meu ver, Sidney. O Cruzeiro, né, tá aí numa situação difícil, lanterna do grupo, já com 4 pontos, enquanto o Laú tem 9, o Defensor tem 10. Joga contra a Universidade do Chile, lá em Santiago, no Estádio Nacional do Chile, precisando vencer. Será que dá para o Cruzeiro? Eu acho muito complicado. O Cruzeiro é um grande time, é um grande clube brasileiro, é o atual campeão brasileiro, mas eu acho que não voltou bem, acho que eu não sei se foi boa a pré-temporada deles. Enfim, eu acho que o Cruzeiro não se classifica. Se não vencer hoje, está fora, não interessa. Pode colocar 10-0 no Garcilasso na última rodada no Mineirão, que já vai estar eliminado. Outro que entra em campo hoje é o Atlético Mineiro, com 8 pontos na tabela, 2 vitórias e 2 empates. A equipe do Ronaldinho Gaúcho se classifica caso vença o Santa Fé, lá em Bogotá. Santa Fé que eliminou o Grêmio ano passado, jogo duro para o Galo, né? Jogo duríssimo. Mas eu acho ainda que o Atlético Mineiro tem grandes condições de passar para a próxima fase. Garante hoje já a classificação ou vai ter que esperar pela última rodada? Eu acho que ainda espera para a última rodada, mas se classifica. O Atlético Mineiro brigando aí também pela primeira classificação geral. Santos Laguna hoje é o time com 13 pontos, invicto na Libertadores. Depois o Vélez Sarsfield com 12 e o Grêmio com 11 pontos. O Atlético hoje com 8, pode chegar a 11 também, caso vença o Independiente Santa Fé lá em Bogotá. E a rodada de Libertadores teve ainda, só para a gente completar, na terça-feira, né? Jogo que a gente acabou não dando o resultado final aqui, porque a gente saiu mais cedo. O Garcilasso perdeu para o Defensor por 2-0. E o Colorado, Sidney de Jesus, Inter se prepara aí para enfrentar o Peñarol em jogo festivo da reabertura do Beira-Rio no domingo, 16 horas. E o Abel acabou testando hoje Alan Patrick e Valdívia nos lugares de Jorge Henrique e Alex. O que tu acha que o Abel está pretendendo testando esses 2 jogadores? Olha, o Alan Patrick mostrou no último clássico, no jogo, no Grenal, que está pedindo passagem no time titular do Internacional, né? Já o menino Valdívia, uma grata revelação da Taça Júnior, do próprio Campeonato de Júnior aqui do Rio Grande do Sul, é um rapaz que vem se destacando muito nos treinos e vai ter essa oportunidade. E o que tu projeta aí para esse confronto festivo contra o Nacional? Tu acha que o Inter vai entrar com o Nacional? Não, Peñarol, né? O Nacional pega o Grêmio. São 2 times uruguaios que vão estar aí no Rio Grande do Sul a partir de domingo. O Internacional vai de freio de mão puxado para esse jogo? Não, eu acho que o Inter vai jogar para vencer mesmo, como se fosse uma partida oficial. Obviamente vai tentar ter cuidados para os jogadores não se machucarem, mas ele vai para ganhar, porque afinal é uma festa, né? Aproveitando a oportunidade, eu queria parabenizar todos os colorados pelos 105 anos que se completam amanhã. Verdade, estão de parabéns todos os colorados. Internacional aí completando 105 anos de história e para comemorar nada melhor, né, do que reabrir o seu estádio, o Gigante da Beira-Rio. Festividades iniciando já amanhã, continuam no sábado e no domingo com um grande jogo. Mais de 50 mil pessoas com certeza estarão presentes para Internacional e Peñarol. Hoje à tarde, Cid, tivemos 2 novidades aí no assunto técnicos de futebol pelo Brasil. O Celso Rotti foi anunciado como novo técnico do Curitiba, que está fora da final do Paranaense. Final do Paranaense, inclusive, que será entre 2 equipes do interior, né? Londrina e Maringá, surpreendente, as equipes do interior paranaense. E também, em substituição a Renato Portaluppi lá no Fluminense, Cristóvão Borges, que estava no Bahia. O que tu acha desses 2 nomes? Olha, o Rotti dispensa comentários. A gente já conhece o trabalho dele em grandes clubes, inclusive aqui no Grêmio Internacional. É um conhecedor do futebol, um ajustador de times, né? Só ele não tem aquele feeling de chegar sempre nas finais, mas ele sabe montar uma equipe, isso não tenha dúvida. Já o Cristóvão Borges fez um bom trabalho no Vasco, no Bahia, é um treinador promissor, e eu acho que vai ajeitar a casa lá no Fluminense. Eu gosto muito desse treinador, inclusive era a minha preferência quando o Luxemburgo saiu do Grêmio, acabaram optando pelo Renato, optaram bem, tanto que o Grêmio está hoje na Libertadores, mas o Cristóvão aí tem um futuro brilhante ainda no futebol brasileiro. E para encerrar, Sidney, foi convocada agora há pouco a Seleção Brasileira Olímpica, Seleção Sub-23, né? O nosso Rogerinho, sempre atento aí, nos mandou aqui a lista dos convocados, e eu vou ler para ti aqui e para o nosso telespectador.
Os goleiros, Marcos do Fluminense, eu sinceramente não conheço esse jogador. Wilson do Atlético Mineiro, desconhecido. Jorge do Cruzeiro e Kaique do Vitória. Todos jogadores certamente da categoria júnior ainda, né? Zagueiros mais conhecidos, ó. Dória do Botafogo, Wallace do Cruzeiro, Samir do Flamengo, Jubal do Santos e Paulo Ricardo também do Santos. Laterais, aí as novidades, ó. Auro do São Paulo, Matheus Miller do Palmeiras, Tinga do Grêmio e Wendel do Grêmio. Meio-campistas, Rodrigo Caio de São Paulo, que vem jogando como zagueiro também, bom jogador. Polivalente, né? Exatamente. Lucas Silva do Cruzeiro, bom jogador também, fez um ótimo campeonato brasileiro. Alisson do Santos, Danilo do Vasco, Natan do Atlético Paranaense, Lucas Evangelista do São Paulo, Jean Derete do Grêmio e Luciano do Corinthians, jogador que veio do Avaí, está aí de titular do Corinthians. Atacantes, Adenilson do São Paulo, Leandro do Palmeiras, outro ex-jogador do Grêmio, Alisson do Cruzeiro, Luan do Grêmio, Gabriel do Santos, o Gabigol, né? Michael do Fluminense e Thales do Vasco da Gama. Então, Luan, Tinga, Jean Derete e Wendel. Jogadores aí que vêm se destacando, reflexo, né, das oportunidades que o Anderson Moreira vem dando a esses jovens, né, Sidney? É verdade, o Anderson Moreira é um profundo conhecedor da base no futebol brasileiro, né? E os times por onde ele passa, ele costuma sempre utilizar os jogadores jovens. Exatamente, lembrando que a seleção é treinada pelo Galo, né? Que também dá uma forcinha pro Filipão e pro Parreira lá na seleção principal, sendo o observador dos adversários do Brasil na Copa do Mundo. Sidney de Jesus, muito obrigado pela tua participação aqui em mais uma quinta-feira. O telespectador já está se acostumando com o teu rosto aí na RCT TV e o Esporte na TV te aguarda na próxima semana. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, Moreno. É um prazer estar aqui mais uma vez. Conte comigo sempre. Com certeza vou contar, Sidney de Jesus. E o Esporte na TV retorna na segunda-feira. Estarei aqui com o Luciano Gasparini comentando os eventos do final de semana. A você, telespectador, muito obrigado pela paciência, pela sua audiência e nos reencontramos aqui na próxima semana. Um bom final de semana a todos. Boa noite.